Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem aí? Amém? Eu fui meio que acometida por um ataque na rinite, né? Esse tempo de esfria, esquenta, esquenta, esfria. Põe casaco, tira casaco. Chove, não chove, né? Então, fazia bastante tempo que eu não tinha essa rinite atacada, mas essa semana, né, deu um ataquezinho. Mas peço que vocês intercedam pela minha vida, amém? E que nós possamos, né, nessa manhã, refletir um pouquinho da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2, e depois o 8 ao 18. Efésios 5, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir a minha aqui também. Efésios 5. Versículo 1 e 2. Vamos lá? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Agora nós vamos para o versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, o que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? E agora nós vamos lá para Gálatas também, Gálatas 5, versículo 16 ao 18. Gálatas 5, né? Quem está na Bíblia é só voltar um livro. Gálatas 5, 16 e 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. O 17, aí. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Vamos refletir um pouquinho nessa manhã. Nós estamos numa série agora, né, falando sobre o Espírito Santo e o agir do Espírito Santo. E é verdade que nós estivemos um pouquinho antes falando sobre o novo nascimento, né? Quantos aqui acompanharam a série do novo nascimento, amém? Bastante gente, né? Nós estivemos falando sobre o novo nascimento, porque isso, irmãos, são bases da nossa fé, né? Se nós não entendemos o que é básico, nós teremos dificuldade com muito mais. Então, o básico, né, é o novo nascimento, que a pessoa ela precisa passar, ela precisa ter esse encontro pessoal com Deus, né, de forma que ela possa ser ressuscitada, né? Porque quando nós
estamos no pecado, quando nós estamos longe do Senhor, quando nós não fizemos opção, quando nós não entendemos ainda qual é o plano do Senhor, nossa vida, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? Que antes nós éramos trevas. Viane, mas eu era uma pessoa boa. Não interessa se é bom ou não, se você não teve um encontro com o Senhor, você está morto. Pode ser a melhor pessoa da terra, né? Mas quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos nos achegar a Deus, porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Senhor, porque o Senhor, Ele é santo. Então, desde lá do Jardim do Éden, essa comunhão que havia entre o homem e Deus, ela se perdeu, rompeu, quebrou. E o Senhor Jesus, Ele vem para novamente religar, novamente devolver ao homem essa comunhão com Deus. Não tem outra forma de ser feito isso, irmãos. Nós temos que entender isso. Mas a pessoa é boazinha, a pessoa faz caridade. Amém, maravilhoso. Mas se não houve esse encontro com o Senhor, está morto. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Mas nós que tivemos esse encontro, quantos aqui já tiveram um encontro com o Senhor, já entregaram suas vidas a Ele? Amém? Se você não fez ainda, você precisa fazer isso urgentemente. E o Senhor Jesus, Ele traz essa nova vida, mas o fato é que depois de nascermos de novo, vivermos em espírito, nós precisamos também andar em espírito. Viver em espírito é você ter esse encontro com o Senhor, é você reconhecer o seu pecado, é você reconhecer que sem Deus, sem o Senhor Jesus, você não pode se achegar a Deus. Então, isso é viver, é quando nós somos ressuscitados, nosso espírito, ele passa novamente a ser ligado com Deus. Houve uma ruptura. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós entendemos isso, que pela graça nós somos salvos, nós passamos a viver no espírito. Mas quando nós começamos a caminhar e sermos transformados, porque a transformação é uma progressão, não é não? Ninguém é salvo num dia e tudo muda. Não, irmãos, é uma progressão. A cada dia nós vamos nos limpando, a cada dia nós vamos nos libertando, a cada dia nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo gerado o caráter de Cristo em nós. Muitas pessoas falam assim, mas eu vou mudar primeiro, né? Eu vou deixar umas coisas aí, depois eu venho. Está errado, né? Nós precisamos ir primeiro a Ele, como Ele mesmo fala, vem do jeito que você está, e à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos sendo transformados. O poder dEle, a palavra dEle vai promovendo transformação nas nossas vidas. Então, a vida no Espírito é algo que se renova todas as manhãs. Todas as manhãs, irmãos, é algo contínuo. Todo dia nós estamos em obra, né? Tem aquela obra que a gente olha assim, olha, desculpe o transtorno, estamos em obra. Isso aí é uma realidade na vida do cristão. Todos os dias nós somos trabalhados. Todos os dias nós aprendemos algo. Não tem como achar que isso vai ser assim no passe de mágica. Não é assim. À medida que nós submetemos a nossa vida à palavra e ao agir do Senhor, nós somos mais parecidos com o Senhor. Esse tem que ser o nosso alvo. Se esse não é o nosso alvo, se esse não é a nossa meta, tem algo errado aí, né? Nossa meta de vida tem que ser, eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Amém? Então, andar o Espírito nos capacita a não viver conforme a carne, como diz o apóstolo Paulo. Ele fala assim, há uma luta, uma batalha em nossas vidas. Por quê? A nossa carne quer fazer a vontade dela. E o Espírito quer fazer a vontade dele. Então, é uma guerra diária em nossas vidas. Por isso, de vez em quando, você se vê fazendo coisa que você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque é uma batalha, irmãos. A carne, ela precisa ser mortificada todos os dias. Todos os dias nós temos que expor ela ao poder do Senhor e falar, Senhor, reina na minha vida. Reina na minha vida. Seja feita a tua vontade. A minha vontade é tal, mas a vontade do Senhor prevaleça. E a gente sempre diz, né? E vence quem for mais alimentado. Se você alimentar a sua carne, ela vence.
se você der bastante alimento para ela, se você ouvir coisas, se você colocar os seus olhos, se você tomar atitudes, frequentar lugares onde vai incentivar essa carne, irmãos, claro que ela vai prevalecer. Agora, se você submeter a sua vida ao Espírito e se encher, passar a ouvir, passar a ler, passar a frequentar lugares que vão gerar a vida no Espírito, é claro, o Espírito vai ser fortalecido. Não tem como ser de outra maneira, né? E isso é uma escolha minha e sua. Né? Porque quando nós viemos ao púlpito, quando nós viemos transmitir, comunicar a palavra de Deus, eu sempre falo, quem leva a bordoada primeiro somos nós. Não é não? Nós somos expostos à palavra do Senhor e ela tem que entrar em ação na nossa vida primeiro. Nós somos os primeiros a serem confrontados. E a escolha é nossa, irmãos, porque nós podemos aqui trazer todo o conselho do Senhor, trazer a palavra, mas quem decide? Não, somos nós. O Senhor, Ele traz a palavra, filho meu, anda por aqui, filho meu, faz isso. Mas quem que decide? Somos nós, irmãos. E muitas das vezes nós falamos não para o Senhor, não, vou viver do meu jeito. O Senhor fala isso, mas eu vou fazer do meu jeito, Senhor. Né? Mas quando nós nos submetemos ao Senhor e falamos, Senhor, faz do seu jeito, é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Porque o Senhor, Ele transforma nossas vidas. Então, quando nós somos capacitados a viver de acordo, né, com o Senhor, com a vontade do Senhor, nós aprendemos que nós vamos mortificar nossa carne, nós não vamos dar vazão ao nosso sentimento, porque, irmãos, nós somos cheios de sentimentos. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente não acorda bem, não é? Tem dia que a nossa fé está, vou mover muralhas, vou derrotar gigantes, eita, sai da frente, diabo, vou passar por cima de você, Deus está comigo, eita, glória, né? Mas tem dia, irmãos, que não é assim. Tem dia que parece que a nossa fé fica pequenininha, né? Tem dia que você não tem vontade nem de orar, né, pastor? Tem dia que você fala, meu Deus, estou com vontade não, Senhor. Isso é sentimento, né? Tem dia que você está triste, tem dia que você está amargurado, tem dia que você está angustiado, você está com medo. Isso faz parte da nossa vida. A gente não pode dizer que não faz parte, que depois que você entrega a sua vida a Cristo, é dia de glória todo dia. Não. Tem dia que os sentimentos, eles são tristes para nós. Mas nós precisamos aprender a submeter esse sentimento à palavra do Senhor. Se nós submetemos a nossa vida à palavra do Senhor, vem lá o medo, né? O medo vem, chega notícias ruins, tem um diagnóstico ruim, mas você fala assim, não, o meu Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele falou que estaria comigo, Ele falou que abriria portas, Ele falou que abriria céus, Ele falou que Ele é o meu Redentor. Então eu submeto todo esse sentimento que eu estou sentindo à palavra do Senhor, e ela é verdadeira. Nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor é a verdade. Se Ele falou, está falado. Ah, mas não estou sentindo. Não tem problema. Vai se sentir mesmo. Vai na palavra, porque ela é quem firma os nossos passos. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Talvez se eu falar alguma coisa com você, eu posso falhar com você. Posso te prometer, olha, eu vou lá, e de repente eu falhar. Mas o que o Senhor falou não vai falhar. Ele não volta atrás. A palavra dele tem firmeza. Você e eu podemos sustentar a nossa vida na palavra dele. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Mas muitas das vezes nós agimos como se Deus fosse igualzinho a gente. Né? Com aquela pessoa que talvez você precise e na hora do aperto ele não pode te ajudar. E muitas das vezes nós achamos que Deus é igual. Né? Então eu tenho que dar o meu jeito aqui, porque, entenda uma coisa, o Senhor, Ele é fiel, Ele é a rocha fiel, Ele é inabalável. E não podemos também viver de acordo com as circunstâncias, porque as circunstâncias também vão vir. Né? Os dias maus, os dias difíceis vão vir, a palavra do Senhor não esconde nada disso. Mas nós precisamos entender que aquele que crê no Senhor, ele vive o sobrenatural. Ele vive coisas tremendas, ele vive algo que a pessoa natural não vai viver. E nessa manhã eu gostaria de falar um pouquinho sobre como andar no Espírito.
Nós precisamos andar em espírito. O primeiro ponto, a gente poderia dizer que é se posicionar. Por que se posicionar? A gente vê na palavra do Senhor que existiam muitos grupos, né, que tinham um tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. A gente vê aqueles que ouviam falar dele, aqueles que tinham curiosidade sobre ele, né? Alguns líderes religiosos, algumas pessoas no meio do povo, eles ouviam falar de Jesus e eles queriam saber se era verdade mesmo. Então, eram pessoas que tinham um relacionamento um pouquinho mais distante, né? Ah, eu ouvi falar de Jesus. Ah, você está ouvindo aí Jesus lá, o Nazareno? Dizem que ele faz milagre. Olha, dizem que ele cura enfermos aí, tá? Dizem que ele está falando um monte de coisa. Diz que ele fala com Deus, com o Pai. Onde já se viu isso, né? Havia também o grupo que faziam parte da multidão, que eram pessoas que até andavam atrás de Jesus, né? Porque, de fato, a Bíblia relata que muitas das vezes o Senhor Jesus ele era cercado por multidões. Então, era a galera que queria ver. Era a galera que estava acompanhando. Era a galera que presenciava milagres, né, sendo acontecidos. Era a galera que participava da multiplicação do pão, né, dos peixes, que via e ouvia as palavras de Jesus. Mas também havia um outro grupo, que era o grupo dos discípulos. Esses estavam mais perto ainda de Jesus. Esses compartilhavam, né, Jesus compartilhava com eles o coração dele. Compartilhava realidades e mensagens que talvez a multidão não entendesse. Era aquela pessoa que chegava perto de Jesus e falou: mestre, o senhor falou tal coisa, mas o que era aquilo lá que você estava falando? O que o senhor queria dizer? Era aqueles que comiam junto com Jesus. É aqueles que olhavam nos olhos de Jesus. É aqueles que ouviam o Senhor, viam e aprendiam diretamente com Jesus. Quantas vezes ele subia, ele se distanciava, ele ia ao monte, ele orava ao Pai. Então, eles estavam só olhando. Ó, Jesus está orando. Olha como que ele fala com o Pai. Olha como que o Pai responde a ele. Olha aquele milagre que ele fez. Então, era o pessoal que estava mais próximo. E dessa galera que estava mais próximo, os 12, a palavra descreve 3 que estavam mais perto ainda. Estava colado em Jesus. Que os outros discípulos, às vezes a gente vê ele junto, mas 3 eram mencionados. Que eram Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Esses estavam tão perto, né, que João ele até reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Ai, que privilégio. Né? Ele ouviu as batidas do coração de Jesus, ele estava tão pertinho, tão pertinho. Mas esses grupos, eles tomavam decisões. Alguns decidiam seguir Jesus de longe, outros decidiam andar no meio da multidão, mas nota que a mesma multidão que andava com Jesus foi a mesma multidão que pediram que ele fosse crucificado. Porque havia só um interesse, né, das bênçãos, do pão, dos milagres, mas não queriam realmente um compromisso com o Senhor. Mas houve aqueles que ficaram todo momento ali. Houve João que ficou todo momento aos pés da cruz. Porque não tinha como viver longe. Né? A gente cantou nessa manhã, eu não posso viver em outro lugar. Eu tive num evento uma vez que o pessoal que canta essa música, o pessoal que compôs, eles estavam lá ministrando. E eles falaram que Deus havia pedido para eles pararem de ministrar essa canção na época. Eu falei, nossa, como assim? E ele falou, porque muitos não sabem ainda o que é estar nos Santos dos Santos. Muitos dos meus filhos ainda não experimentaram a minha presença real e manifesta. Eu falei, meu Deus, como pode, né? A gente andar com o Senhor, a gente crescer na igreja e às vezes não ter essa experiência da presença manifesta do Senhor. Mas é realidade. Porque muitas das vezes nós não escolhemos estar mais perto. Porque a gente se contenta em estar no meio da multidão, só vendo ali, né, as coisas acontecendo. E nessa manhã o Senhor tem te perguntado, em qual grupo você está se encaixando?
Você é daqueles que ouve falar do Senhor, até tem o conhecimento bíblico, sabe alguma coisa? Você é do grupo que até está andando no meio da galera ali, mas não se posicionou realmente, Senhor, eu vou estar contigo, vamos, né? Vamos junto, o Senhor vai caminhar. Ou será que você é daqueles discípulos, né, que está falando, Senhor, eu quero estar tão perto, que eu possa entender com muita clareza o que o Senhor quer fazer. É uma decisão. E cada um de nós precisamos decidir, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós estamos vivendo dias muito decisivos da igreja do Senhor. Entenda isso. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. Ou a gente queima de paixão por Ele, ou a gente vai se perder no caminho. Ou a gente gruda no Senhor e fala, Senhor, eu não te largo, ou a gente vai ficar para trás. Porque os dias são maus. E o que está a vir pela frente é algo muito decisivo. Então, nós precisamos nos posicionar. Esses dias eu estava falando com o Senhor e eu falei, Senhor, eu estou com 48 anos. Obrigada, eu sei que não parece, mas... parece 47,5, né, pastor? Obrigada, pastor Adriano. E eu estava pensando, eu falei, Senhor, eu estou quase na metade da minha vida. Né? Eu não sei quantos anos o Senhor vai me dar para frente. Mas eu falei assim, eu já vivi praticamente metade da minha vida. Vamos dizer aí que eu vou viver, né? Ixi, já passou até da metade. Eu falei, Senhor, tem tantas coisas que eu preciso ainda fazer. E eu comecei a sentir uma urgência. Eu falei, Senhor, quanto tempo talvez eu tenha perdido no meu relacionamento com o Senhor, me contentando com o bom. Porque Deus quer que a gente vá mais perto. Deus, Ele quer se revelar muito mais. E muitas das vezes a gente fica aqui, não, tá bom aqui, tá bom, tá bom, tá bom. E eu falei, Senhor, eu preciso deixar que o Senhor faça aquilo que o Senhor projetou para mim, para minha vida. Sabe de uma coisa? O Senhor sonhou e projetou algo para nós. Mas muitas das vezes nós não estamos vivendo. Por quê? Deus não pode fazer? Pode. Ele não só pode, como Ele quer fazer. Mas muitas das vezes Ele fica esperando que nós nos posicionemos. Israel, em determinado momento, eles estavam ali vendo os milagres do Senhor, mas eles não tomavam uma posição. Chegou um momento que Josué falou assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês têm que decidir, o que vocês querem? Vocês querem servir ao Senhor ou vocês querem continuar com os outros deuses? Vocês têm que decidir. Né? E aquele povo tomou decisão. Os que se posicionaram, entraram na terra prometida. Os que não se posicionaram, morreram no deserto, irmãos. E nós precisamos tomar decisões. Depois do nosso posicionamento, depois que nós decidimos, não, Senhor, eu quero realmente que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor viva em mim, que a glória do Senhor se manifeste, eu quero ter acesso ao Senhor. Muitas das vezes a gente fica esperando que Deus use alguém para falar conosco. E por muito tempo eu falava, Senhor, usa alguém para falar comigo, usa alguém, usa alguém. E Deus não usava ninguém. Eu falava, o Senhor não me ama? O Senhor fala com um, fala com o outro. E é muito bom quando o Senhor traz uma palavra direcionada para nós. Mas o Senhor, Ele quer chegar ao ponto dEle mesmo falar conosco. Eu falei, Senhor, eu não quero mais que ninguém fale comigo, não. Agora eu quero ouvir a Tua voz. Porque Ele fala. E nós precisamos definir que nível a gente quer estar. E depois de decidirmos isso, nós precisamos ser fervorosos. O que é fervor? É vontade. Não é porque ninguém chega em lugar nenhum com pouca vontade, não é verdade, irmãos? Em todas as áreas. Se uma pessoa quer se destacar, seja em qual área for, ele precisa colocar força, ele precisa colocar ânimo, ele precisa dedicar a sua vida àquilo. Seja no que for, no mundo profissional, né, no mundo da cultura, das artes, do esporte. Ninguém é o melhor do mundo vivendo de qualquer jeito, não é não?
Vê lá quem está ganhando o melhor do mundo lá da FIFA. Um prêmio. Se ele é sério, a pessoa vai ter que se dedicar nos bastidores. Né? O que ninguém está vendo é levantar cedo, é treinar, é fazer dieta, é se dedicar. E a pessoa faz aquilo com amor, com fervor, com força. E por que muitas das vezes nós fazemos com o Senhor de qualquer jeito? Ah, Deus entende. Sabe de uma coisa? Tinha uma igreja, e quando Jesus ele endereça, né, ele traz palavras à igreja, a igreja de Éfeso, o Senhor ele faz vários elogios a ela. Mas chega uma hora que ele fala assim, tenho contra ti uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o fervor. Porque vocês já viram quando a pessoa está apaixonada, como que é? Nossa, meu Deus do céu. Né? A pessoa quer estar toda hora junto. Né? Para quem fica de fora, fala, ai, que nojo. Porque a pessoa tem tanto amor por aquela pessoa que ela quer estar junto toda hora. Ela escreve, ela manda bilhetinho, ela manda WhatsApp, né? Ela compra presente, ela acaba se despedindo da pessoa. Não vá, não vá, não vá. Liga, ai, já estou com saudade. Por quê, irmãos? Porque naquele momento ela está vivendo o amor, o primeiro amor. Então tudo para ela gira em torno do objeto do seu amor. Como será que tem sido o nosso amor pelo Senhor? Será que nós já acordamos pensando nele e falamos, Jesus, obrigada por esse dia, Senhor, obrigada. Será que nós vamos dormir dizendo, Senhor, obrigada por esse dia, até amanhã? Né? Ou será que sequer nós temos tempo de lembrar dele? Eles haviam sido repreendidos e, infelizmente, muitas pessoas têm perdido esse primeiro amor, essa paixão. Na quarta-feira eu ministrei uma palavra sobre a dracma perdida. E como o Senhor falou comigo? Eu falo que, quando Deus fala primeiro comigo, né? E como o Senhor falou comigo, de coisas que às vezes a gente vai deixando perdida ao meio do caminho. Coisas que vão sendo amontoadas, vão ficando, né, perdida no meio ali. E nós precisamos, né, arregaçar a manga, acender a luz, que é a palavra do Senhor, procurar nas frestinhas, pegar a vassoura, varrer, tirar o pó, tirar aquilo que está atrapalhando, né, nos humilharmos para que o Senhor venha restaurar essa dracma, né? E nós, como que nós perdemos esse fervor? Primeiro, quando nós deixamos as coisas preciosas se tornarem comum. Talvez no início do nosso relacionamento com o Senhor, a gente, né, aquela paixão, a gente queria saber mais dele, e lê a Bíblia, e pergunta as coisas, e ora, ai, tem o trabalho de oração, eu vou, ai, tem não sei o quê, vou, ai, tem o trabalho de tirar a teia de aranha da igreja, eu vou, tem trabalho... A gente quer estar em tudo, né? A gente ouve os louvores, a gente ora, a gente quer salvar todo mundo, né? Você já viu o novo convertido como é? É a paixão. Mas ao longo do tempo a gente vai achando comum. Ah, vou orar nada não. Ih, Deus sabe meu coração. Ah, essa palavra nada não. E a gente começa achando que está tudo comum. A gente vem na casa do Senhor, a gente entra e sai do mesmo jeito, a gente acha normal. A gente não fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que rumo a minha vida está tomando? Será que eu estou agradando o Senhor? Né? A gente vai deixando as coisas rolando. Também, quando nós começamos a depender das coisas externas e não do agir do Senhor. É aquela fase, você já viu quando a criança começa a crescer? No começo, quando ela é pequenininha, ela é dependente, pai e a mãe, todo tempo, né? Mas quando ela começa a ter um certo tamanho, ela já começa a ficar independente. Ah, já não quer segurar sua mão, né? Depois, quando fica adolescente, ela não quer mais que você ande junto com ela. Né? Ela começa, não, eu sei. Né? O pai e a mãe falam assim, não, eu sei. Muitas das vezes nós fazemos isso com o Senhor. Nós achamos que nós sabemos. Né? Aí a gente começa a tomar decisões. Ah, não vou nem perguntar ao Senhor, não. Eu vou entrar nesse relacionamento, quero nem saber, né? Eu quero, né? Ah, eu vou fazer isso. E a gente nem se pergunta, será que Deus quer isso para mim? Será que é um bom negócio? Porque a gente começa a depender das coisas externas. E a gente deixa de depender do Senhor.
a gente deixa de andar com Ele. A gente está até andando com Ele. Vamos, Jesus, dá um passo? Não dá um passo? Tá bom, vamos lá. Aí a gente deixa. Quando a gente vai ver, a gente está lá na frente, Jesus está lá atrás, esperando que a gente volte para Ele, né? Deus sempre se quis relacionar com o homem, do começo ao fim da Bíblia. Se tem uma mensagem central na palavra do Senhor, é Deus desejando se relacionar com o homem. Desde o jardim do Éden, quando Ele cria o homem, coloca o homem ali, Deus todos os dias vai se relacionar com Adão e Eva. E a palavra vai terminar também no jardim. Porque Deus, ao longo de toda a Bíblia, Ele vai se revelando. Ele se revela a Moisés, Ele se revela a Abraão, Ele se revela aos profetas. Ele vai se revelando, se revelando, se revelando, e cada vez Ele vai aumentando o nível, né? Primeiro Ele fala com Abraão, Ele come com Abraão, depois Ele aparece no fogo lá da sarça ardente com Moisés. Depois Ele leva o povo para o monte e taca fogo no monte, e o povo fica desesperado, morrendo de medo. E Ele vai se revelando. A cada nível Ele vai aumentando o seu poder, até que Ele envia o próprio Filho, onde o próprio Deus Emanuel vem andar conosco. Ele vem e caminha, e aí as pessoas podem ver, podem tocá-lo, o Filho de Deus. E vai indo, até que no final, né, passando bem resumidamente, o próprio Deus vem habitar no meio do seu povo, na Nova Jerusalém. Então, durante todo o tempo, Deus quer se relacionar com o ser humano. Mas parece que o ser humano sempre quer fugir de Deus, não é não? Parece que o ser humano sempre está dando um jeitinho de fugir do Senhor. Deus quer se relacionar com você, meu irmão, minha irmã. Deus quer falar com você. Deus quer que a voz dele seja conhecida como alguém íntimo. Ele é o nosso conselheiro. Às vezes nós precisamos de conselho, nós buscamos conselho de tantas pessoas, né? E às vezes esses conselhos nos levam a ter mais problemas. Ele quer ser o seu conselheiro. Ele quer ser aquele que te ajuda. Às vezes você fala assim, mas ninguém me ajuda. Puxa, Deus está querendo te ajudar e você não quer. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa alegria. Quantas pessoas têm buscado alegria em tantas outras coisas, em pessoas, em relacionamentos, em alcançar posições, e é frustrado porque ninguém pode preencher isso, somente o Senhor, e Ele quer ser a nossa fonte, Ele quer ser a nossa alegria, Ele quer ser o nosso socorro, o nosso sustento. Às vezes a gente fica tão preocupado, meu Deus, como que eu vou pagar minhas contas? Eu preciso trabalhar, preciso arrumar 2, 3, 4, 5 serviços, não vou dormir mais à noite, vou trabalhar. Ele é o nosso sustento, você não entendeu isso? Ele diz que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto nós descansamos. Não estou falando que não é para trabalhar, irmãos, entenda bem claro, né? Faça a sua parte, mas entenda que seu sustento, sua provisão vem dEle. Você não precisa se desesperar, porque você tem um Deus que trabalha por você e por mim. Amém? Glória a Deus. E Ele chamou para se manifestar a glória dEle nos nossos dias. Eu ouvi ontem um testemunho que eu achei tão lindo. Como que Deus, Ele opera, né? Tem a missionária de Meia, né? Williams, e ela conta que um dia ela estava indo numa casa evangelizar um rapaz. O rapaz estava muito doente há muitos anos, né? Um tempo já na cama, uma doença muito grave, e a mãe dele chamava essa irmã para ir ministrar sobre a vida dele. Só que esse rapaz não queria saber de Deus de jeito nenhum. Então ela chegava lá na casa dele, e ela ia orar por ele, e ela começava a pregar para Jesus, para que ele ouvisse. Então ela falava, Jesus, o Senhor, né? Para que ele ouvisse. Então ela ia lá e fazia isso. Aí um dia, ela estava se preparando para ir lá na casa dele, e de repente apareceu um menino com umas caixinhas de caqui. Uma caixinha de caqui.
E daí falou para ela assim, a senhora quer caqui? E ela falou assim, quanto que é? Ele falou, a caixinha é R$10. Ah, não, R$10 muito caro. Muito caro. Faz 2 por 10? Faço. Beleza, pegou o caqui e está subindo, né? Está subindo para ir no morro, lá na casa desse rapaz. Ela mora lá no Rio de Janeiro. Mas quando chegou na casa, o rapaz lá na cama, e daí ela chegou e foi lá, como de costume, orar para ele. Ele sempre muito resistente a Deus, muito. E ela falou assim, fulano, eu trouxe... Sabe o que eu trouxe para você? Não sei se você gosta. Caqui. E naquele momento, aquele moço deu um grito. Deus existe! Deus existe! Ela não sabia, mas aquele rapaz, durante uma madrugada, ele, desafiado, ele fez uma oração a Deus e falou assim, se você existe mesmo, se é verdade o que é aquela gorda, ela é uma irmã cheinha, né, chamada de gorda, e ela ficou muito brava. Ele falou assim, se aquela gorda fala, é verdade que você existe mesmo, que você pode fazer algo por mim, que ela me traga caqui. Ele fez esse trato com Deus. A irmã Edmeia não sabia de nada, irmãos, nada. E quando ela chegou naquele dia com o caqui, foi a resposta que Deus deu para ele, eu existo e eu vou fazer algo na sua vida. Aquele rapaz teve um encontro com o Senhor o recolheu, mas recolheu ele salvo. E daí a Edmeia falou, outro dia ela ficou muito impactada com essa história, do caqui dela, do menino que apareceu lá para ela, e ela conversando com as pessoas, perguntando, o menino que vendeu caqui, falou, não tem menino, não tem ninguém vendendo caqui aqui, nunca houve ninguém vendendo caqui aqui. E ela teve discernimento que era um anjo do Senhor para responder uma oração de alguém que precisava de um encontro com Deus. Deus faz dessas coisas. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mas como que nós temos correspondido a isso? Será que nós estamos querendo andar com Deus mesmo? Ou será que nós estamos andando na frente falando, vem aí Deus, vamos, bora, bora. Porque muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E não é assim, irmãos. A ordem não pode estar invertida. Ele é o Senhor e nós somos servos. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Mas muitas das vezes a gente acha que a gente é dono de Deus. A gente manda nele. E não é isso que acontece. Segundo, nós precisamos recuperar a visão do propósito de Deus. Deus, ele deseja se manifestar. Ponto. Isso é muito claro. Durante muito tempo da minha vida, antes de ter um encontro com o Senhor, eu achava que Deus era um ser muito distante, que ele estava sentado lá no trono do céu, que ele não tinha comunicação com ele, e que ele estava com uma varinha ainda para bater na gente quando a gente fizesse coisas erradas. E o Evangelho me revelou totalmente diferente. Que Deus, ele é um Deus que se relaciona assim, que ele fala, já falou comigo várias vezes, que ele é um Deus que se importa com a nossa dor, ele se importa conosco, que ele quer prover, que ele quer ser o nosso abrigo, ele quer ser nosso companheiro, ele quer ser o nosso amado. E o Evangelho me ensinou tantas coisas. E se nós perdemos o nosso alvo, nós vamos morrer no deserto. Por que o povo morreu no deserto? Perderam o alvo. Qual que era o alvo deles? Era entrar na terra prometida. Era ser um povo relacional com Deus. Mas eles se perderam. Olharam para os outros deuses. Acharam que os outros povos eram melhores do que eles. Se perderam, morreram no deserto. Eu e você não podemos perder o propósito do Senhor nas nossas vidas. Não podemos perder o alvo. Irmãos, nesses dias nós temos sido duramente atacados. O diabo não está brincando. Nós precisamos despertar. Como o próprio Paulo falou, desperta tu que dormes. Isso nos traz muito um paralelo com as virgens, com a parábola das virgens. Elas dormiram.
Só que havia uma diferença. Algumas tinham óleo de reserva, outras não tinham, se deram mal. Como que nós temos nos portado nesses dias? Será que nós estamos percebendo o que está acontecendo? Ou será que nós estamos vivendo a vida tocando, né? Vamos, do jeito que dá. A la Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu sei que vocês completaram aí na mente. Só que a vida não pode levar a gente assim, não. Nós temos um compromisso com o Senhor. Ele tem um propósito comigo e com você. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado aí e fala assim para ele: Deus tem um propósito com você. O propósito dele continua em pé. Amém? Continua em pé. Independente como nós temos agido, o propósito dele continua em pé. Nós precisamos fazer a obra dele com paixão. Muitas pessoas estão aguardando uma mão estendida aí. Sabe que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, muitas pessoas têm falado comigo, e eu tenho percebido a mesma fala. Muitas pessoas assim: eu estou afastado da igreja, porque a igreja me machucou. Eu estou afastado da igreja, porque eu fui ferido. Irmãos, realmente a igreja tem ferido. A igreja não, vamos dizer, pessoas dentro da igreja tem ferido outras, porque muitas das vezes não entendeu o seu propósito. Mas chegou um momento que Deus vai usar a mim e você para trazer cura. Porque o lugar das pessoas é na igreja, sim. Igreja é um lugar de cura. Tem que ser. Igreja é um hospital, né? Tem pessoas no hospital, tem doentes lá. E a igreja é um hospital, então tem muita gente que vem doente, mas elas precisam ser curadas. E nós precisamos mudar esse foco das pessoas, que as pessoas possam voltar a ter alegria, como salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não podemos ser objeto de dor, de feridas nas pessoas, mas nós temos que ser cura, objeto de cura. Deixa Deus te usar para curar pessoas. Ao invés de você trazer uma palavra de morte, traga a palavra de vida. Ao invés de você trazer uma crítica, um julgamento, traga uma palavra de amor, porque Deus ama. Deus ama, né? É claro que ele é justiça também, não podemos esquecer essa parte, né? Porque hoje em dia, em nome do amor, ai, Deus ama, Deus ama, Deus ama, esquece da justiça e quer viver do jeitinho que, vou viver desse jeito mesmo. Deus me ama, Deus ama, mas toma cuidado, né? Toma cuidado. Terceiro, como restaurar a paixão pelo mover de Deus? Primeiro, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É impossível olhar para Ele e não se apaixonar por Ele. Jesus, Ele é apaixonante, irmãos. Talvez Ele não tenha sido apresentado da forma como Ele é, né? Talvez, muitas das vezes, Ele é apresentado de forma diferente do que Ele é. Mas quando nós vamos para a Escritura e entendemos quem é Jesus, Ele é apaixonante. Não tem como fugir desse amor. Hebreus 12, versículo 2. Vamos só confirmar esse versículo? Hebreus capítulo 12, versículo 2.